todos. Isso. Vamos dar início à nossa reunião pública essa manhã de sábado, dando boas-vindas também pela primeira vez à casa, dando aquele abraço fraterno às pessoas que já estão acostumadas a estarem conosco todos os sábados. E como a hora está passando, né? A gente não pode estar falando eternamente aqui. Então vamos à nossa leitura, à nossa prece, e passar a palavra para a nossa companheira que fará o estudo nessa manhã. Bom, a página do livro Mais Luz, o médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Batureira, que se intitula Nos Tempos Novos. Não desconhecemos a complexidade de nossos chamados tempos novos na Terra. Ouro e mais ouro, e penúria e mais penúria. Ascensões a outros mundos e mergulhos na aflição. Ajuntamentos que valem por multidões e multidões reunidas e solidão para milhares de criaturas que desfalecem a língua de amor. Cultura acadêmica laureando legiões de pessoas e conflitos desencadeados por toda parte, como se a escola não existisse. Métodos de renovação e conservação do corpo e processos de criminalidade rebaixando milhões de almas à condição dos grupos. Em toda parte, chocantes antinomias com trajes dolorosos, evidenciando a distância que se patenteia o cérebro e o coração. Tudo nos convida ao retorno para o Cristo. Não queremos dizer que a riqueza, a instrução, a abundância e a ciência não devam ser glorificadas, mas sim que é indispensável alçar o sentimento ao nível do raciocínio, a fim de que a felicidade não seja um conceito vazio entre os homens. Trabalhar por um mundo melhor é o nosso dever de todos os instantes, não só edificando para os olhos, e sim também construindo igualmente santuários de amor e paz, invisíveis à humana percepção, mas palpáveis no reino da alma, para que a terra encontre a finalidade de seus próprios destinos. Vamos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, aqui estamos aqui na tua casa, Senhor, mais uma vez, rogando a tua assistência a todos aqui presentes, que possamos, Senhor, sair daqui logo mais melhores de quando chegamos, que possamos, Senhor, aurir essas energias circulantes nesse ambiente, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança e esperança em um mundo melhor. Que possamos, Senhor, também buscar em Deus o nosso futuro, Senhor. Envolva a nossa irmã que fará uso da palavra. Não possa trazer para nós momentos de reflexões e que esses momentos, Senhor, possam nos levar a um caminho melhor. Fique conosco, nos abençoando hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, e falará para nós hoje a nossa companheira Paula de Fátima, nos ouviu com atenção e carinho. Bom dia a todos. Jesus nos deu uma manhã de muitas bênçãos. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma das obras dessa médium que nos deixou, um legado de 20 obras psicografadas, Ivone do Amaral Pereira. Nas Voragens do Pecado, psicografado por Dona Ivone e ditado pelo Espírito Chaves. Eu sei que já há 2 semanas, o nosso companheiro Hélio fala um pouco sobre Dona Ivone, mas eu não sei se todos estavam aqui presentes, então a gente vai fazer um resumo rápido do que foi a vida de Dona Ivone. Ela nasceu na vila de Santa Teresa de Valença, hoje cidade de Rio das Flores, inclusive uma cidade que será visitada pela caravana organizada pelo Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que leva o nome dela, essa caravana agora de agosto, que vai acontecer nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Nós vamos visitar
um centro espírita que leva o nome, é Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, na cidade de Rio das Flores, onde ela nasceu. Ela nasceu 24 de dezembro de 1900. Ela foi a primogênita de 6 filhos, nasceu num lar muito modesto. Seu pai era um comerciante, dotado de um coração muito generoso. Então ele passou por sérias dificuldades financeiras por auxiliar aqueles que ele atendia em prejuízo do próprio sustento. Aí depois ele se tornou um funcionário público, também de proventos muito modestos, e assim ele trabalhou até a sua desencarnação. Ela não teve acesso a muito estudo, ela só concluiu o antigo curso primário, mas ela gostava muito de ler, ela gostava muito de estudar. Tanto que aos 16 anos ela tinha lido obras de grandes autores. E desde pequena ela já, os primeiros fenômenos mediúnicos começam a acontecer. Aos 4 anos ela já via espíritos, já conversava com os espíritos. Aos 12 anos ela ganha um exemplar de um livro dos espíritos e de um evangelho segundo o espiritismo de seu pai. E ela leva então uma vida bastante difícil, economicamente falando, sempre precisando trabalhar para o seu sustento. A maior parte da sua obra mediúnica foi produzida na cidade de Lavras, em Minas Gerais, e depois ela retorna ao Rio de Janeiro, onde ela desencarna no dia 9 de março de 1984. Ela trabalhou durante 54 anos na tarefa mediúnica, daquela mediunidade com Jesus e para Jesus. E o compromisso dela ao reencarnar era psicografar uma obra de um valor imenso, que é Memórias de um Suicida. Só que ela não psicografou apenas essa obra, ela psicografou 20 títulos. E essa obra é de um valor incalculável, porque o Centro de Valorização da Vida foi criado, foi idealizado por um confrade espírita de São Paulo após a leitura dessa obra. O CVV ele foi criado em 1962. O livro Memórias de um Suicida ele foi publicado pela FEB em 1956. O nome dele é Jacques Conchon. Após ler essa obra, ele viu que não bastava socorrer aqueles espíritos suicidas nas reuniões mediúnicas das quais ele participava. Era preciso fazer um trabalho de prevenção ao suicídio. Então ele, trazendo alguns modelos que eram já usados em alguns países lá fora, ele idealiza o que hoje é o Centro de Valorização da Vida, que funciona, claro, começou de uma forma modesta, hoje em dia já tem um único número, antigamente eram linhas, eu lembro que aqui em São Gonçalo chegou a ter esse, que hoje em dia tem os 8 números, era um número particular, hoje é um 88 e atende todo o Brasil com atendimento 24 horas, sobretudo para aqueles que têm o pensamento de sair da vida física pelas portas do suicídio. Então, para a gente ter essa ideia do grande valor da obra de Dona Ivone Pereira, a leitura de Memórias de um Suicida foi o que levou à criação do CVV. Então, esse livro é o primeiro de uma trilogia, onde se relata, se conta uma das encarnações de Dona Ivone. O primeiro é Nas Voragens do Pecado, o segundo, O Cavaleiro de Lumieres, e o terceiro, Nos Dramas da Bretórica. Isso. Então eu recomendo a leitura, é um livro fascinante, a gente começa a ler e não tem vontade de parar. É uma história que se passa no século XVI, na França, quando a Igreja Católica perseguia aqueles que haviam deixado a crença católica e estavam professando a crença protestante. Então, a Reforma Protestante foi um movimento cristão liderado por Martinho Lutero e João Calvino, nessa época, e na cidade de Paris, em 24 de agosto de 1572, aconteceu um massacre aos huguenotes, como eram conhecidos os protestantes de então. E ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, ou Massacre de São Bartolomeu, porque esse dia, 24 de agosto, é o dia dedicado ao santo, São Bartolomeu, na Igreja Católica. Então, diz assim o Espírito Charles, que ditou o livro: alguns dos envolvidos nesses tristes episódios
ainda tem suas encarnações impactadas até os dias de hoje. Então, na época, a rainha Catarina de Médicis e seu filho Carlos IX, eles comandavam, né, essa perseguição aos protestantes. E Luís de Narbonne, que era o chefe da Santa Liga, ele foi quem comandou esse massacre na noite de São Bartolomeu. Num castelo da família de La Chapelle, estavam reunidos numa tarde de domingo, fazendo uma espécie de culto cristão no lar. Antes da gente falar exatamente do massacre, nós vamos falar rapidamente sobre alguns personagens. Nesse castelo residiam a condessa Caroline e seu esposo, o conde Felipe II. Eles tinham 2 filhos, Ruth Caroline de La Chapelle, que era Dona Ivone do Amaral Pereira, e um filho que era médico e teólogo, que era o Carlos Felipe II. A Ruth Caroline tinha uma amiga de infância chamada Otília de Louvigny, que ela era órfã, e seu irmão, muito católico, a encerrou no convento, porque ela era noiva da irmã de Ruth Caroline, do irmão de Ruth Caroline, mas ele não aprovava esse casamento, porque eles eram de uma família protestante. Então ela ficou nesse convento por 3 anos, só que ela adoeceu gravemente, e os médicos recomendaram então que ela saísse do convento. Ela já tinha atingido a maioridade, então não estava mais sob a tutela de seu irmão Arthur. E ela sai então, retorna para o seu castelo e começa então a gerir os seus bens, já que já havia atingido a maioridade. Então Luís de Narbonne, ele recebe uma denúncia contra essa família de La Chapelle, que era a família de protestantes convictos e que divulgavam essa crença luterana no seu próprio castelo. Então ele manda um dos seus serviçais, Reginaldo de Trulles, levar uma carta ao castelo, recomendando que eles fugissem para a Alemanha ou então eles abdicassem da crença luterana e aceitassem o batismo na Igreja Católica. Carlos Felipe, o filho, que é médico e teólogo, ele aceita, agradece a advertência, mas não manda nenhuma resposta de volta a Luís de Narbonne. O pai dele adverte: olha, meu filho, esse homem é muito poderoso, é muito rígido. Então eles decidem o quê? Fazer uma espécie de assembleia à noite, nesse castelo, para decidir o que eles iam fazer da vida. E aí, Carlos Felipe sugere que fujam as crianças e as mulheres. E aí elas dizem: não, ou vamos todos fugir e nos proteger em outro país, ou ficaremos todos. Então eles decidem o seguinte: Ruth Caroline, que era mais jovem, ela é levada para o castelo de Otília. Ela nem chega a saber da ameaça, nem chega a tomar conhecimento dessa carta. E todos resolvem permanecer ali no castelo, continuando com as pregações do Evangelho, com todas as atividades de maneira normal. Então, ainda bem que tinha uma bandeja do copo. Então, o que acontece? No dia seguinte a essa reunião, o conde Felipe e o filho, Carlos Felipe, levam Ruth Caroline até o castelo de Otília, ela desconhecendo o motivo, achando que ia passar uns dias lá com a amiga. Ao saírem do castelo, eles são tomados de um sentimento de amargura, de angústia, de uma sensação que eles não conseguiam descrever. Retornam para o castelo e a vida segue de maneira normal. Um domingo à tarde, Carlos Felipe estava na tribuna falando sobre o Evangelho e, além de toda a família, daqueles que trabalhavam no castelo, de alguns colonos ali ao redor, de alguns pequenos fazendeiros que também tinham propriedades ali, todos reunidos no solar de La Chapelle, ouvindo Carlos Felipe falar do Evangelho de Jesus. De repente, eles escutam a sineta do pátio, badalar, ficaram amedrontados, e aquelas patas de cavalo, e perceberam que o castelo estava sendo invadido. Então, um parênteses, antes de Luís de Narbonne coordenar essa invasão ao castelo, ele pede a opinião de Arthur de Louvigny, que era irmão de Otília e amigo dele. Embora ele fosse também um católico convicto, ele pede a Luís de Narbonne que poupe essa família,
porque ele diz que é uma família muito correta, muito honesta, que presta serviços humanitários à comunidade onde residem. Então ele pede que essa família seja poupada. Ele vai então e pede a opinião do seu pai adotivo, porque o que corria na época, né, os boatos que corriam, era que Luís de Narbonne seria filho bastardo do rei com uma certa senhora de Narbonne. Então ele é criado no convento por um monsenhor. Então ele pede a esse monsenhor a opinião dele. E esse monsenhor, igual Arthur de Louvigny, diz: deixa essa perseguição de lado, você vai se comprometer dessa forma. Ou seja, ele teve 2 alertas, né? E aí ele vai consultar a Catarina de Médici, que diz: vai lá, investiga e vê. Se eles forem protestantes, prossiga com o seu plano. Então ele antes consultou 3 pessoas, 2 que recomendaram que ele desistisse daquele plano, né? Então eles estavam lá reunidos quando eles escutam aquele barulho e Carlos Felipe desce da tribuna já prevendo aquilo que ia acontecer e diz assim a todos os presentes: tende bom ânimo, irmãos, Jesus estará conosco. Soou o momento do nosso supremo testemunho. Lembremos-nos dos primeiros cristãos que, por amor à palavra do Mestre, morreram cantando e sorrindo à frente dos leões. O Senhor honra-nos com a glória do martírio por seu nome. Conhecemos a sua verdadeira palavra. Estejamos, portanto, preparados para sabermos morrer perdoando aqueles que nos ferem. Então, de forma nenhuma ele pensou em fugir, até porque a quantidade, né, o exército era muito grande, né, os soldados liderados por Luís de Narbonne eram numerosos, e então esses soldados invadem o castelo, todos são assassinados de forma violenta, e 2 horas depois, Luís de Narbonne e toda a sua comitiva abandona o castelo. Um morador vizinho que não estava presente na reunião, que soube do massacre e que conseguiu abrigar alguns que fugiram e conseguiram se salvar, ele teve uma atitude nobre. Ele sabia que um da família não estava presente. Então ele promove a remoção dos corpos, toma todas as providências com relação ao sepultamento para que os corpos fossem sepultados, e manda um emissário ao castelo de Otia para avisar a Ruth Caroline, que era a única sobrevivente do massacre, porque tinha sido retirada de lá pelo pai e pelo irmão. E ela retorna então às suas terras e ela constata a veracidade da notícia, encontra o castelo totalmente destruído, as terras incendiadas e os pertences lá, porque essas comitivas que perseguiam os huguenotes, eles não tinham nenhum interesse em roubar nada, era apenas em matar aqueles que não professavam a fé católica. Então ela entra num verdadeiro desespero, né, quando se vê sem a mãe, sem o irmão, sem os sobrinhos, sem ninguém, né, era uma família numerosa, né, a irmã dela tinha também, a mãe dela, a Condessa Carolina, também tinha outros familiares que viviam ali no castelo, e ela pede então a um funcionário, né, do castelo que recolhe alguns poucos pertences e ela retorna ao castelo de Otia. Esse senhor que providenciou a remoção dos corpos e que mandou o emissário dar a notícia da tragédia, ele recomenda a ela que ela volte para o castelo e fique lá abrigada, porque Luís de Narbonne ia persegui-la, porque ele sabia que um dos integrantes daquela família não estava ali. E como Otília era católica, ele recomenda a ela que retorne para lá e fique lá, porque lá certamente ela não seria procurada por ser um lar católico. E ela retorna então e confirma para Otília, porque as duas não sabiam daquela primeira carta que Luís de Narbonne havia enviado aos de La Chapelle. Então ela confirma para Otília a morte do seu noivo, Carlos Felipe, e ela, que já estava com a saúde muito fragilizada, com uma tuberculose muito insistente, ela vai ficando cada vez mais adoecida, alimentando aquela amargura no coração. Ela passou dias sem falar, mergulhada naquela dor, naquele sofrimento,
antes de ir para lá, um parênteses, antes de ir para lá, a Ruth Caroline, ela tinha um noivo que morava na Alemanha, o príncipe Frederico. Ela chegou a pensar de pedir refúgio para ele, de ir para a Alemanha e avisá-lo, dar ciência a ele do massacre. Ela não vai e nem o avisa, então ele nem sabe, só mais à frente na história que ele vai saber do que aconteceu com toda a família. Então ela acha que deve voltar para o castelo, porque deveria dar uma ajuda à sua amiga, que já vinha com a saúde bastante frágil, e ela imaginava que ela pioraria com a notícia daquele massacre, com a notícia da morte do seu noivo. Então Ruth Caroline retorna, né, convive ali alguns dias com Otília, cada vez mais abatida, cada vez mais imersa no próprio silêncio, na própria dor. E passados alguns dias, Otília, sem derramar uma lágrima, sem demonstrar nenhum tipo de emoção, fala para Ruth Caroline que sabe que os seus dias na terra estão se findando. E ela diz então que tem uma proposta a fazer. Ela diz que ela não tem herdeiros, que ela é proprietária de uma grande fortuna. Então ela pede a Ruth Caroline que assim que ela desencarne, Ruth assuma a sua identidade como Otília, deixe temporariamente a fé luterana, assuma-se como uma católica para que ela possa se vingar de Luís de Narbonne, vingar a morte de toda a família de Ruth Caroline e vingar a morte do seu próprio noivo. Então, a princípio, Ruth Caroline se mostra um pouco resistente a essa ideia, mas Otília insiste muito que ela aceite esse pacto, né, que é feito, e dias depois, então, Otília retorna ao mundo espiritual e ela acaba assumindo a identidade de Otília para que ela possa se vingar de Luís de Narbonne. E daí desenrola-se toda uma trama que a gente no meio do caminho fica achando que vai tomar um rumo e acaba tomando outro. E esses personagens, né, se comprometem gravemente diante das leis de Deus. Tanto Luís de Narbonne, que teve a oportunidade, né, de não cometer o massacre, porque o seu amigo Arthur recomendou, não que ele fosse a favor dos protestantes, ele era católico, mas como ele conhecia a família, ele pede que a família seja poupada. O seu pai também pede que ele abandone esses propósitos de perseguição aos protestantes, e ele mesmo assim segue. Na verdade, né, mais à frente no livro, o autor diz que ele não era de fato uma pessoa má. Ele era o fruto, né, daquela sociedade da época em que a fé era imposta através da violência, através do medo, da opressão. Então, Ruth Caroline, depois que Otília desencarna, em alguns momentos do seu plano ela ainda pensa em desistir, mas Otília, do mundo espiritual, permanece influenciando-a, né, alimentando aquele desejo de vingança de Ruth Caroline. As poucas vezes no livro em que você acha que ela vai desistir, vai tomar outro rumo, Otília se aproxima e através do pensamento vai mantendo aquela chama acesa do desejo da vingança. E aí o final, né, o desenrolar da história, eu não vou contar, eu não sei se nós temos... Só lendo o livro, né, senão eu spoiler, né, que fala, né? Então, só lendo o livro, mas é um livro que vale muito a pena ler. Quando eu li o primeiro, eu li o segundo, eu li o terceiro, porque a gente fica assim, querendo saber, e a gente lê rápido, apesar de ser um livrinho relativamente grosso, para quem gosta de ler, a gente lê muito rápido, porque é uma história muito envolvente, e a forma como o espírito que ditou escreve, né? Escreve assim, detalha como que era a arquitetura da época. Então, quando a gente vê, a gente está lá na França do século XVI. Então, o ensinamento doutrinário básico, né, dessa obra é a questão do perdão, que ainda é tão difícil para todos nós, né? Porque a dor daquele que fere é muito maior do que a dor do ofendido, mas a gente ainda não entende dessa forma. Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que diz assim: é preciso que alguém interrompa o ciclo de ódio e desamor através do perdão. E Ruth Caroline teve essa oportunidade, vocês vão entender em que momento do livro. Ela teve essa oportunidade
de interromper esse ciclo do ódio, mas sempre assessorada por Otília, desencarnada, ela acaba levando a termo o seu pacto, né? Ela acaba cumprindo aquilo que ela havia combinado com Otília e se compromete de maneira muito grave, tanto que a gente depois vê, né, o desenrolar das outras duas encarnações de Dona Ivone nos outros livros que completam essa trilogia. Então o perdão é aquele sentimento que faz com que a gente quebre essas algemas que nos mantém presos a esse passado. Porque quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente sabe que isso é difícil, a gente passa... Eu fico assim, eu fiquei me imaginando no lugar de Ruth Carolina, né? Você tendo toda a sua família dizimada, com 22 anos de idade, se vendo sozinha no mundo, de tantas dificuldades como era a sociedade daquela época, né? A gente sabe que talvez o perdão não fosse o sentimento que fosse aflorar logo no coração, mas pelo menos a tentativa de não se vingar, né? De não revidar. Ainda que ela guardasse aquela mágoa, mas que ela não colocasse em prática o plano tão comprometedor, né, que Otília propôs que ela assumisse. Então o perdão nos faz nos liberar daquele que nos ofendeu. Então a gente sabe, tem gente que fala assim, mas o perdão requer esquecimento. Esquecimento é outra coisa. Isso faz parte da memória, é uma coisa fisiológica, né? A gente vê que a gente consegue superar quando a gente se lembra do fato e ele não produz as mesmas dores que produzia quando a gente passou pela situação. Então quando a gente consegue se lembrar, sem vivenciar as mesmas emoções de quando o fato aconteceu, a gente começa a ver que a gente está se curando. Agora, quando a gente alimenta aquela dor, a gente alimenta aquela mágoa, é um passado que não passa, porque vai estar sempre ali presente. Toda vez que você lembrar, toda vez que o nome da pessoa for falado, enfim, aquilo vai estar presente, é um passado que não vai passar nunca. Então, ao contrário de algumas pessoas que acham que aquele que perdoa é um fraco, na verdade é uma fortaleza aquele que consegue perdoar, né? E é um trabalho que todos nós vamos fazendo através do autoconhecimento, porque às vezes a gente acha que perdoou, mas numa determinada situação aflora um sentimento que a gente vê e não superei ainda. Então é um trabalho diário, é um trabalho de autoconhecimento, buscando essa reforma íntima, que é aquilo que vai curar as nossas dores da alma. Tem um pedacinho aqui, ó, tá bom? Então eu recomendo a leitura desse livro e dos outros dois. Eu não sei se tem ele aqui na livraria, mas se não tiver, se alguém estiver interessado, pode deixar em comentários, porque é um livro de conhecimentos doutrinários valiosíssimos. Não apenas esse, mas toda a obra psicografada por Dona Ivone do Amaral Pereira. Então a ela, nessa manhã de sábado, a nossa gratidão, né, por tudo que ela deixou, por esse legado, por essas obras valiosíssimas. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, essa notícia que eu falei, essa informação de que foi através da leitura de Memórias de um Suicida que idealizou-se o trabalho do CVV, ela está no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, quando a Dona Ivone dá uma entrevista e ela acaba explicando que foi assim que o CVV foi idealizado. Então, se alguém tiver o livro, está na página 114, lá que ela explica que esse confrade espírita de São Paulo, após a leitura do livro, de tão impactado que ele ficou, né, pelo que ele leu ali, ele resolve então fundar o CVV, que é essa organização que socorre tantas pessoas. É uma organização que não tem nenhum caráter religioso, todas as pessoas que trabalham lá são voluntários, não recebem nada, passam por um treinamento, mas socorrem muitas criaturas em aflição. Então, que fique para nós essa advertência, né, que essa obra nos deixa, a nossa gratidão à Dona Ivone do Amaral Pereira, que apesar de todas as dificuldades pelas quais ela passou, ela desencarnou antes de completar 84 anos, ela desencarna com 83, mas o seu trabalho mediúnico se interrompe aos 80, quando ela é vítima de um AVC, e aí depois ela desencarna durante uma cirurgia a qual foi submetida aqui no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Nessa época ela morava na Piedade com a sua irmã chamada Amália, ela já não morava mais em Minas.
Então a biografia dela é também muito bonita da gente conhecer, e todas as obras dela são muito valiosas da gente ler e estudar. Que Jesus nos abençoe e nos dê um sábado de muita paz.